Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou Tatiana Mendes, eu sou gerente de distribuidores e treinamento aqui da The Instruments. Hoje comigo também está o Leopoldo Barleta, que vai me ajudar. Nós vamos apresentar, na verdade, a vocês a última geração em aquisição de dados para pesquisa científica. Então, aconselho vocês aí a nos seguir nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram como a The Instruments LA e no Facebook e LinkedIn como a The Instruments Latam. São por esses meios que a gente divulga principalmente todas as nossas novidades, nossos eventos, tudo que está acontecendo em termos de lançamento de produto, a gente divulga nas nossas redes sociais aqui da América Latina. Também compartilhe os meus dados e os dados do Leopoldo, para que eles quiserem entrar em contato, tirar qualquer dúvida diretamente conosco, pode tirar também diretamente via WhatsApp, tá? Deixo aí os nossos contatos. Bom, hoje, como eu comentei, a ideia é apresentar para vocês a última geração em sistema de aquisições de dados, para aquisição de sinais fisiológicos. A gente vai trazer principalmente a nossa nova linha de sistema de aquisição, que é a linha C de Power Lab, apresentar para vocês, mostrar as diferenças e principalmente quais são as principais features, principais características que diferenciam esses nossos novos produtos. E o Leopoldo vai trazer também as aplicações, como de fato essa nova linha pode fazer diferença aí na vida do pesquisador, principalmente pesquisador iniciante, como pode aí quebrar uma barreira de entrada com um sistema mais flexível, mais modular, e também como pode auxiliar aí os pesquisadores, porque é uma tecnologia muito mais moderna. Então, caso você queira aí conectar outros dispositivos que você tenha, que já tem essa comunicação USB-C, de comunicação digital, também facilita, tá? É um sistema bem mais moderno. Aqueles que estão acompanhando a gente aqui no Zoom, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da apresentação, pode colocar aqui no campo Q&A ou no campo de chat, que a gente vai responder todas as perguntas ao final do webinar, ok? Aqueles que estão nos acompanhando no nosso canal do YouTube, a The Instruments Latam, que a gente está fazendo a transmissão ao vivo direto lá no nosso canal do YouTube, também pode deixar aí no campo de chat as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, que a gente responde e traz todas no final da apresentação, ok? Bom, quais são os problemas? Por que a gente trouxe essa nova linha de Power Lab, né? Nossos sistemas de aquisições de dados, nossos sistemas já estavam super bem estabelecidos, reconhecidos aí para pesquisa científica e aquisição de dados na área fisiológica, de saúde. E quais são os problemas de verdade que a gente está tentando resolver, trazendo esses novos dispositivos, criando os dispositivos da série C. Principalmente especialização aumentada e diversidade de métodos. A gente quer tornar a ciência mais fácil, abordando aí a convergência dessas tendências em pesquisa científica, aumento da disponibilidade de instrumentação digital, de maneira acessível. Muitas vezes são instrumentos que parecem muito longe da nossa realidade, né? Não, nunca vou conseguir comunicar, que cada um tem uma forma de comunicação diferente. Então, a gente trouxe a linha C para fazer essa integração de comunicação. Tá? Pressão para aumentar a abertura da ciência em publicação, que chama também software em silos, né? Que se fala que e também silos de dados, que são os desafios da replicação da pesquisa científica. Por isso, a gente reimaginou todo um setup diferente, modular, flexível e avançado, que é a linha C. Por quê? Com a evolução que teve ao longo dos anos, né? O LabChart evoluiu bastante, toda a tecnologia evoluiu, amplificadores, instrumentos, acessórios, tudo evoluiu, porém a forma de comunicação, o cérebro, né, principal ali, o Power Lab, ele acabou que não avançou tanto, não acompanhou tanto. A ideia central dele sempre foi a mesa de um conversor analógico digital. Então, com as entradas BNC ali, que a maioria de todos os sistemas, né, de comunicação, de aquisição de dados, sempre foram BNC, com saída analógica e entrada no Power Lab. Então, ao longo dos anos, a gente mudou pouco a forma, a ideia principal do equipamento, né? Então, por isso que a gente também foi um dos fatores que o Power Lab C, a linha C, foi reimaginado. Então, por que agora a gente resolveu fazer nesse momento que se encontra? Porque eles são perfeitos para entregar dispositivos analógicos, Power Labs tradicionais, a série 35, né? A saída BNC analógica era padrão para todos os instrumentos,
e sempre o Power Lab foi o centro ali do laboratório. Porém, atualmente, vários dispositivos já têm saída unicamente digital. Até os nossos próprios dispositivos, novos instrumentos que a gente lançou, como, por exemplo, a pressão não invasiva para humanos, são os device enablers, né, as conexões diretas, já com o LabChart, de forma digital, não passando, né, para essa conversão do próprio Power Lab. Então, como criar, como inserir aí o Power Lab, como trazemos os benefícios do Power Lab para um mundo já completamente digital. Por isso a gente trouxe a linha C, tá? O Power Lab C. E a gente trouxe 3 produtos principais, já estão disponíveis, lançamos recentemente, tem cerca de uns 3 meses de lançamento oficial da linha C, e são 3 produtos principais, ok? Esse maior embaixo é o Power Lab C, eu vou mostrar para vocês as diferenças principais que ele tem. A gente lançou também o Instrument Interface, que é esse instrumento de 4 saídas, parecida com o Power Lab tradicional, com a série 35. E a gente lançou também o Front-End Interface, que ele serve, é um dispositivo para comunicar os nossos amplificadores, os front-ends, com o Power Lab C, ou direto com o computador, ok? Como vocês podem ver, até uma curiosidade, a gente recebeu aqui uma visita e quando a gente apresentou o Power Lab C, ele tentou tirar a tampa para ver onde estavam as entradas tradicionais, mas não, ele não tem conectores de entrada na frente do Power Lab, realmente não tem nenhum tipo de conexão. Toda a mágica das conexões digitais estão na parte de trás do equipamento, eu vou demonstrar para vocês como que é toda a arquitetura do novo sistema Power Lab C, ok? O sistema é todo modular, ele é potente e portátil, esse é uma grande novidade do sistema C. Ele é portátil, por que ele é portátil? Porque ele pode ser alimentado por um outro dispositivo externo, ele recebe alimentação do computador, ele pode receber alimentação de uma bateria externa, e ele pode alimentar também o seu computador. Então, ele não exige que esteja conectado a uma tomada, à rede elétrica para funcionar. Então, esse é um dos principais diferenciais aí que vem também da linha C. Estrutura completamente digital, então comunicação com novos dispositivos, para programação, de análise, tudo isso, tudo de estrutura completamente digital. E também a compatibilidade segue ainda compatível com instrumentos de saída analógica, através do Instrument Interface, ok? Então, passando um pouquinho, lembrando, qualquer dúvida que vocês ficarem, pode colocar aqui no campo de chat. Então, mostrando um pouco as conexões do Power Lab C e dos instrumentos que aí estão, tá? O instrumento maior aqui embaixo, esse maior é o Power Lab C, esse menor é o Front-End Interface, e esse da frente é o Instrument Interface com 4 canais que possibilita a conexão de instrumentos que possuem saídas analógicas de forma digital. Ele tem sempre 4 canais, ok? Se você precisar de mais, ele é escalável, e aí você pode conectar outros instrumentos também a partir do Power Lab C. Então, conhecendo um pouco a parte de trás, como eu comentei, na parte da frente dos Power Lab C, ele não tem nenhuma conexão. Na parte de trás é onde tem todas as conexões, tá? Então, trazendo aí, por que a gente criou também o Power Lab C, é uma nova geração baseada em uma arquitetura digital, trata instrumentos digitais como primeira classe, um ecossistema, é uma arquitetura toda modular que a gente está trazendo, e uma grande nova plataforma de hardware, ok? Então, mostrando um pouco as conexões aí do Power Lab C, na parte de trás, a gente visualizar, ele tem que na parte de trás 4 portas USB-C, tá? A Ana está fazendo a conexão aí, então ele segue tendo a entrada para a rede elétrica, ele se alimenta das duas formas, via rede elétrica normal, ou pode ser alimentada por uma outra porta também, USB-C, que a gente vai demonstrar para vocês. Então, ele tem também as conexões, 4 tipos de conexões USB-C que recebem os sinais. São por essas portas agora
que é feita a comunicação dos instrumentos, amplificadores, transdutores, toda de forma digital via USB-C. São 4 portas, porém, cada uma dessas portas recebe até 8 sinais, tá? Então, um único Power Lab USB-C já pode receber aqui os 32 canais. Como? Por exemplo, um bridge amp, um amplificador de 8 entradas que a gente tem para um banho de órgãos, por exemplo, um octal bridge amp se conecta a uma porta do Power Lab C. Okay? Então, cada uma dessas portas se conectam, podem receber até 8 registros, 8 canais de entrada, e é escalável. Se você precisar de mais canais, mais dados, a partir de 32, você pode conectar, encadear, conectar um Power Lab C a outro, tá? E aumentar ainda essas possibilidades de registro e comunicação. Além dessas portas, 4 portas que recebem os sinais, tem as 2 portas também, que é upstream, né, de comunicação e dados. Tem a porta que vai ao computador e tem uma porta auxiliar, de entrada auxiliar, tá? Então, a Ana está conectando aí a conexão USB-C, de porta do computador, e a porta auxiliar, que é a porta que pode receber aí energia, tá? Então, se uma pesquisa de campo, se precisar, você pode conectar aí o seu computador direto ao Power Lab C para alimentar o seu equipamento, o seu dispositivo. Além da chave, liga e desliga, que continua recebendo, ventoinha, tudo normal. Então, como a gente vai fazer essa conexão? Por exemplo, na gestão de energia que eu comentei, então ele pode ser até 4 dispositivos de 100 watts, utilizando a porta PD de Power Delivery. Só um minuto, não está compartilhando a minha tela, não está recebendo a minha tela. Tá? Ele pode ser alimentado a partir da rede elétrica, ou a partir de um laptop moderno, e também pode alimentar outros dispositivos. Ele também pode carregar o seu computador, tá? Através da porta auxiliar. Ele também é responsável, ele mantém toda a parte de sincronização, isso é muito importante, a latência e tempo de sincronização entre os dispositivos é feita em microsegundos. No Power Lab tradicional da série 5, isso sempre foi uma característica importante para os nossos pesquisadores. Na série C, como é todo digital, isso é ainda melhor, tá? Ele faz uso de protocolos de modo alternativo da The Instruments, quando conecta diferentes tipos de front-end, facilita a comunicação entre dispositivos, sempre de baixa latência, e fornece uma filtragem de rede adaptativa. Então, ele reconhece qual é a necessidade de filtros ali para cada amplificador que você se conecta e faz o ajuste e aplicação desses filtros, tá? O Instrument Interface. O Instrument Interface é como se fosse um Power Lab, um mini Power Lab agora, 4 canais analógicos que servem para comunicar instrumentos analógicos, tá? Por exemplo, eu comentei o registro de pressão e volume, tem um instrumento à parte que tem 2 sinais analógicos, um de pressão e um de volume. Então, você precisa de um Instrument Interface e um instrumento de pressão e volume. Então, ele fornece 4 canais com capacidade de entradas analógicas para o Power Lab C, amostragem de até 100K, 100 mil amostras em 4 canais. O Power Lab C, ele recebe até 600K, 600 mil amostras por segundo, tá? Que é a capacidade de comunicação do USB-C. E é projetado para conectar com instrumentos analógicos. Então, aqui na parte de trás, você vê, ele tem só uma saída, uma porta, USB-C e os 4 canais de entrada. Então, a gente vai fazer a conexão aqui do Instrument Interface ao Power Lab. Ok? Então, Instrument Interface ao Power Lab. Eu vou mostrar para vocês como a conexão aí, como ele reconhece isso. A gente ligou o Power Lab na chave e como ele reconhece no LabChart. Pode aumentar a minha tela ali, por favor, Roberto. Eu vou abrir aqui o LabChart, tá? Bom, eu abri aqui o LabChart e ele já reconhece aqui, quando eu abro o LabChart,
Ok. Então, eu estou aqui compartilhando a minha tela com vocês. Ele já abre aqui no LabChart, ele reconhece Instrument Interface e Power Lab C, ok? Então, ele já reconhece tudo que está aqui conectado ao Power Lab. E aí, tradicionalmente, você abre o LabChart aqui em Setup, Channel Settings. No canal 1, né? 1, 2, 3, 4 canais já estão Instrument Interface, ajusta o range, tudo isso. E aí, é só fazer o registro a partir do instrumento. Ok? Eu posso ainda, eu vou mostrar para vocês em caso da gestão de energia. Eu vou pedir aqui para a Ana Paula desligar, vou fechar o LabChart. Vou desligar, desconectar o cabo de força e vou conectar o cabo USB-C diretamente ao computador, é um computador mais moderno, que tem uma porta USB que chama PD, Power Delivery. Não é qualquer porta USB-C que é essa PD, tá? E tem que investigar no computador se tem disponível essa porta. Então, com essa porta USB-C, PD, Power Delivery, o Power Lab já está ligado, conectou, já está ligado, e eu vou abrir o LabChart novamente para vocês, para mostrar que ele reconhece e liga, mesmo sem estar ligado na rede elétrica, tá? Só por a porta USB-C PD do computador é que está alimentando o amplificador e o Power Lab C. Então, vou abrir. Tá aqui, Instrument Interface, reconhece, ok. E eu posso aqui fazer o meu registro do equipamento do Power Lab junto com o amplificador, com o instrumento analógico. Posso fazer pesquisas de campo diretamente, sem precisar estar conectado ali na estrutura do laboratório, conectado à rede elétrica. Ok? Bom, voltando aqui para apresentar, eu vou trazer para vocês o Front-End Interface, tá? O Front-End Interface é essa peça pequena, ela é super versátil, porque ela converte qualquer dos instrumentos da DE Instruments, qualquer um dos nossos amplificadores, a já um instrumento para o Power Lab C, de forma digital. Então, esse aparato, esse dispositivo do Instrument Interface, é só conectar diretamente a um dos nossos amplificadores, que ele converte para trabalhar com a série C, com o Power Lab C. Ele pode amostrar até 8 canais, ok? Então, você conecta amplificadores até 8 canais, com 50 kHz, com uma frequência de amostragem de 50K, ou 4 canais a 100K, dependendo da configuração. E ele suporta todos os front-ends. Então, se você já tem um front-end FE da linha, ou ainda a linha ML, alguns mais antigos, pode usar o front-end interface, tá? Qual que é o grande diferencial do front-end interface? Por que ele facilita e ele quebra a barreira de entrada se você quer começar um novo laboratório? Porque esse front-end interface, conectado ao amplificador, ele consegue se comunicar sozinho, diretamente ao seu computador para registro. Então, se você vai utilizar um único amplificador, vou fazer registro de pressão invasiva em ratos. Você usa um único amplificador, que é um bridge amp. O amplificador com o front-end interface, você conecta diretamente no seu computador e registra no LabChart, tá? Se você precisa de um sistema mais complexo, com vários amplificadores, aí você precisa do front-end interface conectado ao Power Lab C para fazer uma conexão de vários sistemas, vários amplificadores, ok? Então, aqui vou trazer um exemplo, a gente vai conectar um spirometer, que a Ana Paula está mostrando aí para vocês, um spirometer. Eu vou conectar o front-end interface direto no spirometer, tá? Ele tem um cabo próprio já, que vai conectar o front-end para essa saída analógica que o amplificador tem, para já fazer essa conversão. Então, aqui eu tenho um cabo próprio de uma única saída, que foi para o front-end interface, e essa conexão, esse cabo C, que sai do front-end para trabalhar de forma única, ou seja, um único dispositivo ao computador,
eu vou conectar direto na saída na porta USB-C do meu computador, ok? Feito isso, eu vou mostrar para vocês aqui no LabChart. Vou abrir o LabChart novamente. Pronto, ele reconhece já automaticamente, sem estar conectado ao Power Lab, só o front-end interface e o amplificador Spirometer direto no meu computador, então eu tenho o Spirômetro. Isso facilita muito para o pesquisador, porque permite a ele realmente adquirir só o que ele precisa, né? Ele não precisa comprar um sistema complexo de 4 canais, estimulador, tudo, para fazer uma pressão não invasiva, uma pressão só invasiva, um único eletrocardiograma. Então, agora fica muito mais modular. Ele consegue adquirir e ter somente realmente o que ele vai utilizar. Então, já tem aqui um espirômetro. Vou abrir aqui um novo canal. Eu tenho aqui o espirômetro já conectado, ó. Eu posso gerar, ajustar o range que eu preciso, ele já reconhece. E estou registrando a partir de um único espirômetro. Okay? Se eu precisar uma estrutura, como eu comentei, conexões mais complexas, eu posso desconectar do meu computador e conectar esse espirômetro também no Power Lab C. Ok? E agora eu tenho o Instrument Interface e o espirômetro conectado ao Power Lab. Ok? Vou ligar. Vou abrir novamente aqui o LabChart. E mostrar para vocês todos os dispositivos que ele reconhece. Tem o Instrument Interface, tem o espirômetro e tem o Power Lab. Ok? Então, aqui ele me mostra tudo que em Device Input, todos os dispositivos, os canais que eu tenho, onde eu posso ajustar a frequência de amostragem para cada canal, individual, com todas a flexibilidade e os ajustes que o LabChart permite, tá? O LabChart 8 permite. Esse é um ponto importante. A série C está disponível e ela se comunica só com o LabChart 8, ok? LabChart 8 e o LabChart Lightning também, tá? Mas a versão do LabChart tem que ser o LabChart 8. Bom, então, apresentando então os front-end interface, instrument interface, eu comentei que ele faz a comunicação com os nossos dois softwares, que é o LabChart Lightning. Eu não sei se todos os pesquisadores já conhecem, já tiveram algum contato com o LabChart Lightning. Quiserem conhecer um pouco mais, eu aproveito para deixar indicado aqui o nosso webinar que a gente fez com o professor Daniel Dias, que foi um usuário, né, que ajudou a desenvolver, participou do processo de desenvolvimento do LabChart Lightning. Está aqui no nosso canal, a The Instruments Latam, está gravado. O LabChart Lightning é um outro software que a gente desenvolveu, que é um pouco mais flexível e mais aberto para quem queira desenvolver um pouco melhor as suas análises. Ele tem algumas vantagens, por exemplo, em relação ao LabChart 8, que ele não tem limite de canais, então você pode adquirir quantos canais você queira. O LabChart 8 tem um limite de 32 canais. O Lightning também tem a possibilidade de gerenciamento de dados e análise cruzada. Isso é super importante. No Lightning você cria projetos com todos os seus registros e possibilita você cruzar todos esses dados de análise, ok? Porém, o Lightning ainda não tem os gráficos, dados e módulos que o LabChart 8 traz, como o módulo de pressão, o módulo de ECG, que ajuda bastante e facilita aí na análise final dos dados. Então, esse segue algum quadro comparativo de vantagens, de diferenças entre o LabChart Lightning e o LabChart 8. A linha do Power Lab C funciona com as duas versões, tanto com o LabChart Lightning quanto com o LabChart 8 também. Ok? Então, só para mostrar para você, para trazer um pouquinho do Lightning, como ele funciona. Eu vou fazer... liga para mim, por favor, tá ligado? Okay. Eu vou abrir aqui o Lightning, então, e mostrar para vocês como ele reconhece também toda a linha do Power Lab C. Então, aqui em dispositivos,
eles já estão habilitados, ó, 4 sinais, PowerLab entrada, 1, 2, 3, 4, número de série e espirômetro também. Se tivesse outros dispositivos conectados, eu poderia adicionar outros dispositivos, tá? Então, aqui tem os 5 canais, os 4 canais e o espirômetro. Aqui um Start. Eu posso começar os registros, tá? Então, como eu comentei, o Lightning ele faz o cruzamento de dados, não tem limite de sinais e permite uma flexibilidade maior no gerenciamento desses sinais. Se você quer fazer um cálculo, um refinamento, cruzar informações de grupos diferentes, o Lightning é o mais indicado. Aqueles que quiserem conhecer um pouco melhor o LabChart Lightning, também ele está disponível pelo nosso site, você pode fazer uma prova de 30 dias gratuita, ok? Do LabChart Lightning. Bom, o Leopoldo, então, vou convidar aqui o Leopoldo para assumir aqui a apresentação, e ele vai mostrar um pouco as aplicações, tá, desse novo sistema para o pesquisador realmente, como atuar, como essa linha C faz a diferença para quem está iniciando, principalmente quem está montando laboratórios. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o Leopoldo aqui, cientista de aplicação sênior na The Instruments, né? E dando sequência na fala da Tati, né, e tudo que ela apresentou para a gente do ponto de vista técnico dos equipamentos, eu vou falar um pouco das aplicações, né, da nova linha C-Series, né, dessa nova linha C, e como esses novos dispositivos funcionam em conjunto já com os nossos amplificadores, né, e outros dispositivos para registro de dados, né, e ao longo também da minha fala, eu vou destacar as vantagens, né, que esses novos equipamentos trazem para a gente, tá certo? Então, além de ser um equipamento, né, de fácil manuseio, como a Tati demonstrou ali para a gente, né, com essa linha nova, nós trazemos toda a confiabilidade e qualidade ali também na aquisição de sinais através de um sistema digital bem moderno, tá? Falando um pouco, né, das aplicações, nós expandimos as possibilidades de uso do sistema para outras condições que até então eram mais restritas, né? Como a Tati mostrou ali também. Com essas novas opções, né, com essas opções flexíveis de energia, é possível utilizar os equipamentos e trazer os registros de dados dentro ou fora do laboratório, né, trazendo dessa forma mais mobilidade ali, né, mais flexibilidade para o setup experimental, tá certo? Considerando, né, que além de poder ser alimentado pela rede elétrica, os equipamentos eles podem ali também ser alimentados por um laptop, né, que tem essa saída USB-C do tipo PD, né, ou então por uma bateria portátil, né, claro, com energia suficiente ali para, né, para alimentar o sistema. Isso significa que a gente não depende mais de um ponto de energia elétrica dentro do laboratório, tá? Isso traz para a gente a possibilidade de fazermos registros fisiológicos em ambientes de pesquisa, de campo, que naturalmente esses ambientes trazem mais restrições, né? Justamente por conta dessas questões de energia elétrica, tá? Ou seja, mais versatilidade e flexibilidade ali para os protocolos experimentais, né? Na medida em que a gente consegue ir para outros ambientes de pesquisa ali, tá? Não somente dentro do laboratório. O próximo ponto, pessoal, que eu gostaria de ressaltar aqui é a arquitetura modular do sistema, né? Os equipamentos agora eles ficaram mais enxutos e, claro, né, eles não perderam nenhuma qualidade no registro dos sinais, né? Isso é importante a gente falar também, que a gente não perde nada em qualidade em relação ao que a gente está registrando. Isso é importante porque a modularidade do sistema, ela quebra uma barreira ali de entrada em relação à quantidade de equipamentos que era necessário comprar para fazer o registro apenas de uma variável fisiológica, né, de um sistema mais simples ali. Isso permite a aquisição, né, dos equipamentos apenas daquilo que é necessário para um registro fisiológico, né? Comprar os módulos dos equipamentos que atendam a uma necessidade mais específica ali, tá? Então, é isso tudo que a arquitetura modular do sistema ela traz para a gente. E do ponto de vista prático, isso significa que para quem precisa de um sistema simples, né, para o registro ali de uma única variável fisiológica,
o equipamento ele acaba ficando mais acessível. Tá? Então, nesse caso, seria necessário apenas um front-end, né, e um amplificador para o sinal específico e também o software, né, LabChart 8 ou LabChart Lite, né, como a Tati mencionou para a gente anteriormente. E não seria necessário mais para essa linha de entrada, né, para esse primeiro setup experimental, não seria mais necessário esse Power Lab convencionais, esse Power Lab mais convencional com 4 canais, 8 ou 16 canais. Sendo que, no final das contas, serão utilizados apenas um canal de registro ali do sistema, né? Ou seja, é a possibilidade de a gente comprar somente aquilo que é necessário para o registro ali, né? Naquelas condições. E aqui eu trouxe para vocês, né, 2 exemplos envolvendo registros fisiológicos bastante utilizados, né, e que o front-end funciona muito bem nessas condições, né. Então, o primeiro deles é um registro de pressão não invasiva, né, para animais ali. A gente está vendo aqui a bridge amp, né, para pressão não invasiva, e também o transdutor aqui de pressão, né. Neste caso aqui, além do LabChart e do amplificador, seria necessário somente o front-end interface, né? Ele se conecta direto ao amplificador, como a gente está vendo essa imagem aqui, e tem uma conexão que vai direto para o computador, né? Os dados são registrados e enviados diretamente para o LabChart para análise, né? E o mesmo se aplica também para um outro sinal, um outro exemplo aqui, por exemplo, para um registro do ECG, né? Que em conjunto ali com a BioAmp, tá? O front-end ele faz o registro desses sinais e envia diretamente ali para o LabChart sem precisar necessariamente do Power Lab ali, né? Principalmente sem precisar do Power Lab de 4 canais. Então é um sistema simples de entrada ali, um único canal que está indo para o LabChart, tá? Um outro exemplo que eu trago é para um sistema de banho de tecidos, né? No caso é um sistema que teria 4 canais, tá? E o que eu gostaria de ressaltar é que o front-end interface ele permite o registro de até 4 canais de uma única, né, de uma mesma variável fisiológica, por exemplo, aqui do banho de tecido, né? É um sistema com 4 cubas, né? Ele tem um amplificador aqui, uma quad bridge amp, né? Uma bridge amp de 4 canais, acompanhado pelo front-end interface e os transdutores de força também, através do quais os registros, né, são feitos e enviados novamente, né, diretamente para o LabChart sem precisar do Power Lab, tá? Então, conforme a gente falou, né, conforme a gente viu anteriormente, né, para registros acima de 5 canais, aí sim seria necessário o Power Lab C para integrar esses sinais, né, e mandar os sinais lá para o LabChart, tá certo? Eu vou mostrar um pouco mais adiante para vocês também na prática, né, outras configurações possíveis para a gente conseguir agregar mais canais aqui dentro desse sistema, tá certo? Bom, a gente estava falando um pouco ali do front-end, que é o dispositivo que se conecta aos nossos amplificadores, né, já existentes. Mas o mesmo raciocínio se aplica também para quem quer integrar sinais fisiológicos de um outro equipamento já existente ali no laboratório, né, e que tenha uma saída analógica, um output analógico, né. Neste caso aqui, o Instrument Interface é o dispositivo que vai ser utilizado nessa ocasião, né. Então, as pessoas não precisam mais comprar um novo Power Lab para fazer essa integração de sinais analógicos e enviar ali para o LabChart para análise, né? O Instrument Interface, né, que tem esses 4 canais, né, de entrada ali, já atenderia essa necessidade. E, igualmente, né, o front-end, né, ressaltando aqui, ele é feito diretamente no LabChart, sem precisar ali do Power Lab. Então, para exemplificar isso daí, uma aplicação nesse sentido, né, uma aplicação para o Instrument Interface é o próprio sistema de pressão e volume ventricular, né, da Millar, onde o módulo da Millar se conecta diretamente ao Instrument Interface e os registros são feitos diretamente ali, né, e analisados no LabChart. Então a gente tem o módulo aqui, o Instrument Interface que integra esse sistema aqui, tá certo? Um outro exemplo seriam os próprios módulos para registro de fluxo, muito comum da Transonic também. E o que eu quero ressaltar aqui são as saídas analógicas que a gente está vendo aqui no módulo, né, e que se conectam diretamente ao Instrument Interface. Conforme a gente viu, né, são sistemas muito simples, muito fáceis de serem manuseados, né, plug and play, fazer as conexões ali e já está pronto para uso e análise ali dentro do LabChart, tá certo, pessoal? Seguindo aqui então na nossa conversa, né, o que eu acabei de apresentar para vocês foram os dispositivos front-end e o Instrument Interface e suas respectivas aplicações separadamente, tá? Mas é importante a gente lembrar
que podemos utilizar esses dois dispositivos envolvendo diferentes configurações, né? A gente pode utilizar um front-end e um instrumento interface em conjunto, ou então a gente pode utilizar dois front-ends ou dois instrumentos interfaces, né? Essas configurações, claro, elas vão depender, né? Essas configurações de dispositivos dependem muito dos sinais que a gente quer registrar ali da configuração, né? Então, dessa forma, a gente consegue ampliar o nosso setup experimental, né? Envolvendo as diferentes variáveis fisiológicas que queremos registrar ali no nosso laboratório, tá? E justamente por ter essa arquitetura modular, a gente pode ampliar esse setup experimental conforme as demandas de registros fisiológicos, né? Isso significa que é possível também a gente adquirir os equipamentos por partes, né? A gente pode comprar os diferentes módulos do sistema ao longo do tempo. Então, a gente pode começar com um sistema simples e ao longo do tempo a gente vai aumentando a complexidade e o tamanho desse sistema, né? E para isso é importante o PowerLab C, né? Como a Tati mostrou para a gente anteriormente. Ele é que vai fazer essa integração dos sinais, né? E o gerenciamento desses sinais, que podem vir tanto do front-end quanto do instrumento interface. Nessa imagem aqui na direita desse slide, né, então a gente tem um sistema aqui que exemplifica muito bem a integração de todos esses equipamentos, né? Então a gente tem aqui um espirômetro, onde atrás dele está conectado um front-end interface, né, para uma análise aqui de espirometria, e a gente tem também o instrumento interface aqui, que está conectado a um outro equipamento que tem, por sua vez, as saídas analógicas, né? Então a gente está consumindo 3 canais aqui do instrumento interface e tem também o front-end aqui que se conecta, ambos se conectam ao PowerLab, né? E o PowerLab, por sua vez, envia os dados lá para o LabChart para as nossas análises, tá? Então, essa seria a configuração, essa seria uma aplicação do ponto de vista prático, né? De como é que a gente pode integrar os diferentes dispositivos aí de maneira a aumentar, de maneira a ampliar o nosso setup experimental. Tá certo, pessoal? Avançando aqui, né, ainda sobre essa ampliação do nosso setup, eu trago aqui um cenário para ilustrar uma situação onde um usuário, né, que já possui os equipamentos da The Instruments e deseja ampliar de alguma forma os seus registros, né? A ideia é mostrar as facilidades que a gente ganha na ampliação desses setups experimentais, né, para os pesquisadores que já são usuários da The Instruments, né, já utilizam os nossos equipamentos. Então, por exemplo, né, para aquele usuário que já tem um sistema completo de banho de tecido, né, para pesquisas in vitro, incluindo, né, o PowerLab, o amplificador, o LabChart, né, e ele quer, no entanto, fazer pesquisas em vivo, registrando pressão invasiva em ratos, por exemplo, né? Nesse caso aqui, não seria mais necessário ele comprar mais um PowerLab convencional, né? Mais um PowerLab seja de 4, 8 ou 16 canais e o software LabChart para isso, tá? Comprando somente o front-end interface, o amplificador e os transdutores, né, já seria o suficiente para fazer esse registro de pressão invasiva, né? Então, como a gente está vendo aqui, a bridge amp, o transdutor de pressão, né? O front-end interface ele se conecta diretamente ao amplificador e vai conectado ao computador para análise no LabChart, né? E o que a gente percebe com isso, pessoal? Além da economia de recursos financeiros, né, que é um dos pontos mais importantes, né, justamente por não precisar comprar um outro PowerLab, né, uma outra licença do LabChart, esse novo sistema traz também a vantagem da mobilidade dos equipamentos, né? Nesse caso aqui não seria mais necessário desmontar ali todo o setup do banho de tecidos, né, para usar o PowerLab no registro de pressão junto com a bridge amp, né? Então a gente não precisaria desconectar os cabos, mudar o PowerLab de lugar, né, desabilitar ali o sistema de banho de tecidos para fazer o registro de pressão, né? Com o front-end conectado diretamente ali a bridge amp ao amplificador, né, a gente pode fazer esse registro independentemente do PowerLab, tá? Esse PowerLab ele vai ficar lá na bancada, conectado ao sistema de banho de tecidos, ele vai ficar paradinho lá, né? Então a gente tem essa facilidade ali. E a gente pode, inclusive, pessoal, levar esse novo sistema, né, esse front-end, esse novo amplificador para um outro ambiente de coleta de dados, né? Por exemplo, a gente pode facilmente levar esses equipamentos para uma outra sala ou um outro biotério, onde esses animais estejam, né, sem precisar ficar ali mexendo no setup do banho de tecidos, né, desconectando e conectando todos os outros equipamentos que estão no banho ali de tecido. Isso traz para a gente uma facilidade na mobilidade e na logística, né, que pode ajudar muito ali na hora do experimento.
Então, isso facilita muito ali no dia a dia para quem está todo dia ali na bancada, né? Essa mobilidade, essa facilidade, né, dos equipamentos. E um outro ponto, justamente aqui por ser mais enxuto, esse conjunto, né, de amplificador mais o front-end, ele cabe em qualquer, ele pode caber, né, ele se ajusta num espaço mais reduzido ali na bancada de experimentos também, né? A gente sabe que geralmente as bancadas elas acabam ficando com muitos equipamentos em cima, né, todos um do lado dos outros, empilhado, isso acaba faltando um pouco de espaço ali para a gente, né? Então, né, com essa nova linha, a gente tem também uma economia de espaço ali no laboratório, né? Para quem está ali fazendo esse registro, né, esses registros no dia a dia ali na bancada, esses detalhes eles podem fazer uma diferença enorme ali na logística, né, nos protocolos experimentais ali, trazendo toda essa facilidade para a gente, tá, pessoal? Bom, e já chegando no fim aqui da minha fala, né, já finalizando aqui, o que eu gostaria de salientar também é a aplicabilidade que os equipamentos da linha C-Series têm para os pesquisadores que justamente estão iniciando uma nova linha de pesquisa, né? Inclusive algumas agências de fomento já disponibilizam fomentos, né, através desses editais de pesquisa para jovens pesquisadores, né? Por exemplo, como é o caso da FAPESP e da FAPERJ, né? Nesse caso, a gente observa, né, muitas vezes o pesquisador ele ainda não tem um local muito bem definido, né, ele não tem um laboratório bem estabelecido e está começando ali a montar um setup experimental, né. Frequentemente, esse pesquisador, né, ele inicia com o registro de uma única variável, né, fisiológica, e ao longo do tempo ele vai ampliando, né, vai ampliando o tamanho e a complexidade ali do setup experimental. E é exatamente por isso, pessoal, que essa nova linha C-Series atenderia muito bem a essa demanda, né? É possível começar ali com o amplificador, com o front-end, né? Ou com o instrumento interface e também o software, o LabChart, né? Que são os sistemas ali bem versáteis e flexíveis. E ao longo do tempo, como a gente viu aqui na nossa apresentação, o pesquisador ele vai ampliando o conjunto de equipamentos, né? Conforme as demandas de diferentes sinais fisiológicos, conforme o próprio interesse ali do pesquisador, né? Então, é uma linha começando, é uma linha que favorece essa entrada, né? Esse início ali nas linhas de pesquisa, né? Envolvendo esses registros fisiológicos, tá? E, finalmente, um último ponto aqui bastante interessante, né? É que os valores envolvendo as configurações mais simples dos equipamentos, né? Voltado para esses registros de uma única variável, eles se adequam perfeitamente ao limite, né, da cota de importação do processo via importa fácil dos Correios, né? Isso é legal porque acaba tornando ainda mais acessível essa possibilidade de aquisição dos equipamentos, né? Então é uma facilidade, tem essa parte dos valores que são importantes para a gente se adequar, né, para a gente se planejar nos nossos editais de pesquisa, como a gente vai fazer a compra desses equipamentos. Tá certo, pessoal? Era um pouco isso que eu gostaria de trazer das aplicações, das vantagens ali que o sistema traz para a gente, tá? A gente vai abrir para perguntas agora, quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário a respeito, a gente está aberto aqui para perguntas, a gente vai dar sequência aqui na nossa conversa, tá certo? Então eu vou abrir aqui para as perguntas agora, pessoal. Ok, super obrigada. Léo, a gente vai trazer algumas perguntas, mas eu queria só pontuar aqui que a gente trouxe a nova geração de Power Lab C, que não quer dizer que a linha 35 vai sair de linha, tá? A gente mantém, são os dois instrumentos, a gente mantém a linha 35, são instrumentos diferentes, até porque, eu acho que eu respondo aqui uma dúvida já que entrou, o Power Lab C não tem todos os dispositivos, todas as facilidades igual ao Power Lab 35, tá? No Power Lab C, a gente não tem entradas e saídas analógicas, igual tem no Power Lab 35. No Power Lab C, a gente não tem... entradas e saídas digitais, igual no Power Lab 35, tá? Entrada de saída digital. E a gente não tem também as saídas analógicas, que é o estimulador do Power Lab. Então, no Power Lab C, a gente não tem o estimulador, as saídas analógicas, e entradas e saídas digitais. Além que também no Power Lab C ainda não está disponível o trigger, também, que é o disparador, que está disponível na série 35. Então, a gente está disponibilizando um outro instrumento digital mais avançado, né, mais moderno, mas a gente não quer dizer que o Power Lab 35 vai ser aposentado, ok?
Então, vou abrir aqui para as perguntas, chegaram algumas perguntas, qualquer dúvida pode colocar aqui no campo do chat. Vamos lá. Posso conectar um hub, USB-C e uma porta e assim multiplicar as entradas? Imagino que você diz em uma das portas aqui do PowerLab C, né, que tem 4 portas downstream. Eu acredito, sinceramente, não tem uma exata para te passar. Eu acredito que sim, que pode afetar a latência de comunicação, né? O tempo de sincronização desses dados, não estou certa, mas acredito que a possibilidade existe sim, tá? Deixa eu confirmar e eu te envio essa resposta com certeza. Mas acredito que é uma possibilidade, você pode aumentar, mas isso, claro, pode influenciar na latência e no tempo entre os dispositivos que estão conectados na mesma porta, tá? Uma outra dúvida que chegou é o front-end interface tem uma porta de entrada e saída, né, input e output, e outra USB de um lado, e na porta serial do outro. No exemplo com o espirômetro, a porta serial se conectou diretamente ao amplificador do espirômetro, e do outro lado tem um cabo USB-C para o PowerLab, e o outro cabo vai conectado na porta de entrada e saída. Qual a função desse cabo conectado à porta de entrada e saída, onde estava conectado na outra ponta do cabo? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para mostrar o que exatamente a gente está falando, tá? Então, sim, essa é uma porta, que é a entrada em DB9, né, que é a conexão I2C, que vai conectada nos amplificadores. Essa é a porta, né, analógica, entrada e saída, e esse é o cabo C, de USB-C. Então, vamos lá. Para conexões com outros instrumentos, aqui do front-end interface, você conecta ele diretamente. Dá para colocar a câmera ali de novo? Aqui, tá aqui. Desfaz aí, vou pedir para a Ana colocar novamente, só para mostrar, tá? Então, esses 2 cabos. Esse cabo de entrada e saída que você me perguntou, ele se conecta à saída analógica, porque os front-ends, eles seguem tendo a saída analógica, certo? O front-end interface se conecta aos front-ends, aos amplificadores já existentes. Então, a DB9, aquela conexão I2C, conecta diretamente no amplificador, e aí tem 2 cabos, certo? O cabo de saída analógica, entrada e saída, ele conecta, vamos dizer, ele conecta na saída analógica do amplificador, do NC. Então, ele conecta nessa saída analógica do amplificador e conecta no instrument interface. Certo? Instrument interface. E o cabo USB-C, ele pode ir direto ao PowerLab para comunicar com outros instrumentos, ou, se ele vai comunicar sozinho, ele vai direto ao computador. Esse cabo, Daniel, ele faz uma mini conversão já analógico digital. Nesse front-end interface, ele já faz isso. A conversão analógico digital é para isso que serve, para tomar o dado que sai da saída analógica do instrument interface e já digitalizar e entregar digitalizada ou para o computador direto, para comunicação com um único amplificador, ou digitalizado já para o PowerLab C. Tá? Vamos ver se tem mais perguntas aqui no chat. Você me perguntou com relação à porta. Outra dúvida, como ficam os analógicos outputs no PowerLab C? Exatamente. Os analógicos outputs no PowerLab C, eles não existem, tá? Os analógicos outputs do PowerLab 35, que é o amplificador, é o estimulador do PowerLab, que estimula até 10 volts, eles não existem no PowerLab linha C. Tá? Para aqueles usuários que necessitam ter o estimulador, né? Que é um requerimento assim, para pesquisa, fazer estimulação já via LabChart, utilizar o estimulador do PowerLab, esse usuário requer a linha 35. Tá bom? Isso. Eu não sei se tem mais dúvida no YouTube. Eu acho que não. Essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, a The Instruments Latam.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode recorrer à live ou a gente também está sempre disponível a responder qualquer dúvida. Eu vou compartilhar aqui de novo os nossos contatos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente está disponível para responder, ok? Mas eu queria desde já agradecer ao tempo de vocês, a participação de vocês, interesse em conhecer, né, os nossos dispositivos, o avanço aí para a pesquisa científica. A The Instruments sempre está pensando à frente como ajudar, como apoiar os nossos clientes, professores, educadores, cientistas, em criar ferramentas para facilitar ainda mais aí esse processo de conhecimento. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer que a gente possa ajudar, por favor, entre em contato. Bom, pessoal, é isso. Reiterando as palavras da Tati, né? Obrigado aí pela presença de todos vocês, né? A gente está à disposição, caso vocês queiram mais detalhes, né? Saber de valores dos equipamentos também, como a gente pode adequar os equipamentos às condições, né, que vocês já têm aí no laboratório de vocês, né? Qualquer dúvida em como vocês podem ampliar o setup experimental de vocês, né? Como utilizar essas novas aplicações, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato, né? Conversar com a gente, conhecer melhor os equipamentos. De repente a gente pode agendar uma demo, né? Falar mais especificamente dos sinais fisiológicos que vocês estão interessados em registrar, né? Então estão aqui os nossos contatos. A gente fica à disposição, pessoal. Lembrando aí, não deixe de nos seguir, né, nas nossas redes sociais, né, Instagram, LinkedIn, YouTube. Todo o nosso material está lá, toda a divulgação de eventos está lá. E é isso aí. Boa tarde. Obrigado, pessoal.